Vocês? E aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Gente, eu tava aqui pensando e assim, quando a gente começa a tocar um instrumento, né, a gente sempre tem algumas dificuldades, a gente sempre tem algumas dúvidas quanto ao instrumento, né? E às vezes a gente desiste no meio do caminho. Tem muita gente que fala assim: poxa, William, mas é muito difícil tocar, cara. É muito difícil você aprender a tocar um instrumento. E me dá uma dica, me dá uma ideia aí pra mim poder tocar pra frente aí, né? Sem desistir, né? Eu tava pensando, estudei um pouco sobre o assunto e descobri que para você aprender, seja violão, seja qualquer instrumento musical ou qualquer coisa que você vai aprender na tua vida, tem fases. Você tem fases que você tem que passar, que você tem que superar. Então são 4 fases que regem o aprendizado do ser humano. Então eu vou falar para vocês essas 4 fases e se vocês puserem isso em prática, galera, isso vai dar muito certo para vocês. A primeira fase que a gente percebe é a primeira fase que a gente na verdade, a gente não sabe que não sabe. Como assim? Dá um exemplo, professor. Na verdade, assim, quando a gente vai entrar numa coisa, por exemplo, eu quero aprender a lutar judô, por exemplo. Eu só quero aprender, só que eu não sei o quanto eu não sei. Ou seja, eu não sei ainda o que eu tenho para aprender. Eu não sei, eu não tenho uma noção. A partir do momento que eu vou para a primeira aula, eu vou começar a reter todo aquele conteúdo que o professor vai me passar, eu vou ter toda aquela opinião, que eu já vou começar a formar uma opinião sobre aquele curso, e daí até que vai chegar num ponto em que eu vou chegar na minha segunda fase, que é: eu já sei o quanto eu não sei. Então eu já tenho uma experiênciazinha com aquilo, então eu já tenho uma noção, eu já vi como é que é a aula de judô. Eu falei, poxa, olha, eu já sei que eu não sei muita coisa, então eu tenho muito ainda que aprender, então eu já sei o que eu não sei, né? E daí começa tudo de novo, começa a estudar, começa a fazer, começa a praticar, quando vai chegar na terceira fase, que daí, essa terceira fase, eu digo que ela você já sabe que sabe. Você já sabe que você sabe fazer aquilo. Então já começou a ficar automático algumas coisas, alguns passos, alguns golpes, né? No caso do judô, você já sabe como é que já executa algumas coisas. E daí vai chegar um ponto, depois de um certo tempo também, que você vai chegar no quarto estágio, na quarta fase e última fase do aprendizado, que é a fase que você já tá lá, você já sabe fazer tudo de cabeça, você já sabe tocar até de olho fechado, já sabe lutar de olho fechado, já sabe fazer tudo de olho fechado. E essa fase é a fase que você não sabe o quanto você sabe, porque você consegue tirar onda com aquilo que você já sabe. Então você olha pra frente e você fala, nossa, eu não sabia que eu sabia tocar tudo isso, e você vai começar a descobrir coisas, novas, coisas diferentes, e isso que é interessante, isso é legal, porque você começa a descobrir uma maneira diferente de você tocar, ou que seja qualquer outra coisa. Estou dando um exemplo que porque a gente está mexendo com música, né? Então na área da música principalmente. Então isso na verdade é um recurso de programação neurolinguística. Isso acontece no nosso cérebro, isso acontece na nossa mente. Então se a gente conseguir entender em qual etapa que a gente está do nosso aprendizado, se a gente conseguir definir isso, a gente consegue partir da onde a gente parou. Por exemplo, tem muita gente que aparece, que vem fazer aula com a gente, vem fazer aula comigo, que na verdade eles já vieram de outros professores. E a gente nada mais, nada menos do que faz com que a pessoa descubra em que estágio que ela parou, para que então a gente consiga dar continuação, dar segmento na aula e obter um resultado incrível, entendeu? Em pouco tempo. Porque às vezes se a gente não sabe aonde o aluno parou, se você não conhece em que estágio você parou, dificilmente a gente vai conseguir obter um resultado em pouco tempo, porque daí a gente vai ter que descobrir isso passo a passo e vai demorar muito. Então se a gente conseguir identificar isso logo de início, logo de cara, eu tenho certeza que a coisa flui, e flui legal mesmo. Só que tem um porém.
eu falei aqui, é tudo bonito, né? Fase número 1, fase número 2, número 3 e número 4. Só que entre uma fase e outra, existe um percurso, existe uma coisa que a gente chama de vão. O vão é aquele espaço em que vai aparecer vontade de desistir, em que vai aparecer, poxa, será que eu tenho tempo para isso? É aquele momento que vai aparecer assim, nossa, eu tenho aniversário para fazer, eu tenho para ir, né? Tem aniversário para ir, tem um casamento e eu não tenho tempo pro violão, meu trabalho me consome demais, eu vou treinar amanhã e enfim. O vão entre uma fase e outra é que define, é que te faz passar de estágio. Então, por exemplo, se você chega no primeiro estágio, uma fase que você não sabe o que você não sabe, você não tem noção nenhuma. Se você não conseguir atravessar esse vão, que pode ser que demore 1 ano, como pode ser que demore 2 meses, como pode ser que demore 1 mês para você atravessar esse primeiro vão aí. Então, se você não tem essa noção, você não tem essa ideia de você atravessar esse vão, dificilmente você vai conseguir avançar para o próximo nível. E assim acontece nos outros. E conforme você vai avançando os níveis, a coisa vai piorando um pouquinho, porque vai exigindo mais de você, vai pedindo mais empenho, mais dedicação. Então, eu acredito assim, que se você realmente quer aprender alguma coisa, essas 4 fases aqui, você precisa primeiro identificar em qual fase que você tá e seguir ela, cara. E se der vontade de desistir, não desistir. Simplesmente esperar a vontade de desistir passar e continuar novamente. A menos que não seja tua prioridade, porque tem isso também. Às vezes o cara, eu quero tocar, mas só que o cara não tem tempo. Às vezes o cara tem um pouco de preguiça. Então, às vezes não compensa. Você não é aquele vão, não é pra você, entendeu? Então a gente tem que ser honesto a ponto de saber, de entender, de descobrir se aquele vão é o suficiente pra gente, se aquilo lá que a gente tá, se aquilo que a gente tá fazendo é pra gente de fato, ou se é só um capricho que a gente tem ali que logo vai passar um fogo de palha, como se diz, né? Então a gente tem que ser honesto a esse ponto, porque senão a gente não consegue aprender mesmo. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi na verdade uma sacada aí pra você descobrir aí aonde que você tá, em qual estágio, em qual fase que você tá, para que então você consiga atingir seus objetivos aí, beleza? Então fica a minha dica aí para você. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, estou à disposição para explicar qualquer coisa para você. E em breve eu vou fazer um outro vídeo com uma outra sacada muito interessante para você. Então fica ligadinho comigo aqui, beleza? Até mais!